E aí, pessoal? Nessa videoaula vamos falar sobre efeito Doppler. Então vamos lá. A gente vai começar com uma pergunta. Quando uma fonte sonora emite um som de, por exemplo, 500 Hz, ela está vibrando 500 vezes por segundo. Qual frequência a gente escuta? A gente já pensa logo, né? Se está 500 Hz, nós ouvimos a 500 Hz, é lógico. Meu tímpano vai vibrar 500 vezes por segundo e eu estarei ouvindo a 500 Hz, tá certo? Então, mais ou menos, porque a gente tem que levar em consideração o efeito Doppler. Qual a frequência observada? Aí depende. Mas como assim? Se o observador estiver em repouso em relação à fonte, aí sim, tudo bem. Vai emitir 500, você vai ouvir 500. Mas aí vem um cara chamado Doppler dizendo que se houve um movimento relativo da fonte de ondas e do observador, a frequência observada não vai ser a mesma da fonte. É aí onde está o porém, e é aí onde a gente vai estudar. E o que seria esse efeito? Então, o conceito básico para o efeito Doppler é que quando há movimento relativo entre o ouvinte e a fonte, a frequência percebida vai ser diferente da frequência produzida. E um exemplo bem clássico do efeito Doppler acontece com a ambulância. Então, suponhamos que temos uma ambulância e quando ela está com a sirene ligada, ela se torna uma fonte e ela está emitindo um som. Se ela está emitindo um som e a frequência desse som for, vamos usar o exemplo de 500 Hz, e tiver havendo uma aproximação da ambulância com um observador, no caso você, uma ambulância está vindo em sua direção, nesse caso tanto faz, ou você está indo em direção à ambulância ou ela está vindo em sua direção, não importa. Se houver uma aproximação, não importando de quem, da ambulância ou da pessoa, a frequência observada vai ser maior do que a frequência emitida. Ou seja, se a fonte está mandando 500 Hz, vamos supor que você vai estar ouvindo 510, 515, a depender dos dados. Então, quando a gente estiver tratando de aproximação, o F observado vai ser maior do que o FF, no caso, o F da fonte. A frequência observada vai ser sempre maior do que a frequência da fonte. Mas digamos que acontece o contrário. Você está ali na calçada e está passando a ambulância e ela está se distanciando de você. Ou a ambulância está parada com aquela sirene ligada e você está se distanciando dela. Se tiver acontecendo um afastamento entre a fonte e o observador, ou o observador e a fonte, tanto faz, é relativo, a gente tem que a frequência observada é menor que a frequência emitida. Nesse caso, o FO vai ser menor do que o FF. Agora, por que isso ocorre? Por que esse fenômeno acontece? Notem, velocidade de propagação, V, é igual a comprimento de ondas vezes a frequência. No caso, V é igual a lambda vezes F, certo? De que depende a velocidade de propagação da onda? Vai depender de quê? Depende do meio? Mas se a ambulância estiver parada ou em movimento, ou o observador estiver parado em movimento? Não, né? Então, não depende do meio. A ambulância pode estar se afastando, ou pode estar se aproximando, ou o observador se afastando ou se aproximando. Tanto faz, o meio vai continuar o mesmo. E essa alteração na frequência é explicada da seguinte forma. Imagina que você está na piscina, aí você bate na água, faz uma onda, aí bate de novo, fazendo ondas periódicas. Vamos supor que você está batendo a cada 1 segundo e está gerando aquela quantidade de ondas. As ondas vão se propagar de maneira uniforme, certo? Porque eu estou batendo a cada 1 segundo, então vai estar tudo certinho. Mas aí vamos dizer que eu piso a onda e andei um pouco, dei um passo para frente. Ou seja, aquela próxima onda que eu vou fazer vai estar com a distância entre a outra próxima, mais perto do que o normal. Então, se eu estou me aproximando, vai ter um encurtamento do comprimento entre ondas.
Se é menos comprimento entre ondas, é mais frequência. Então, gente, essa fórmula que a gente vai usar aqui, ela é usada quando a gente estiver trabalhando com a mesma dimensão. Lembre bem, a mesma dimensão. Se a gente estivesse trabalhando com forças perpendiculares, a gente já não poderia usar essa fórmula. Então, essa é a nossa fórmula. A frequência observada dividido sobre a velocidade do som no meio, mais ou menos a velocidade do observador, é igual à frequência da fonte, dividido pela velocidade do som no meio, mais ou menos a velocidade da fonte. E a gente pode resumir também a fórmula para esse formato. Frequência observada é igual à velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, sobre a velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte, vezes a frequência da fonte. Mas aí você deve estar se perguntando, e esse mais ou menos, rapaz? O que é que eu vou fazer com isso? Onde é que eu vou colocar isso? Quando é que eu vou colocar mais? Quando é que eu vou colocar menos? Calma aí que eu explico. Olha, quando o observador estiver se aproximando da fonte, a gente usa o sinal positivo no numerador. Por quê? Porque assim a gente vai ter um número que vai tender a 1, fazendo com que a frequência da fonte seja maior do que a frequência observada. No caso do denominador, vai ser o contrário. Então, se você opta pelo sinal positivo, a razão tende a ser menor do que 1. Nesse caso, a frequência emitida vai ser menor que a frequência observada. É fácil, tem uma regrinha para isso e eu já mostro. Quando a fonte se afasta do observador, a gente usa o sinal positivo no denominador. Quando ela se aproxima, a gente usa o sinal de negativo. Quando o observador se afasta, a gente vai usar o sinal negativo no numerador. E quando ele se aproxima, a gente usa o sinal de positivo. É meio confuso, né? É só você pensar que quando a gente estiver tratando do observador se afastar ou se aproximar, a gente trabalha com o numerador. E quando a gente estiver tratando da fonte, a gente trabalha no denominador, o sinal de positivo ou negativo. E tá aí um esqueminha que ajuda a memorizar quando usar positivo, quando usar negativo no numerador, no denominador, ok? Agora, qual o efeito fisiológico do efeito Doppler? Qual seria o efeito fisiológico do efeito Doppler? Coisa bem interessante. Se na aproximação a frequência observada ela é maior do que a frequência emitida, se está sendo emitido 500 e você está ouvindo 550, o que acontece? Acontece que na aproximação você escuta um som mais agudo e no afastamento você escuta um som mais grave. Então, a ambulância está vindo aqui em sua direção, quanto mais próximo ela vai chegando, mais fino vai estar a sirene dela. E quanto mais distante, mais grave vai ficando o som. Agora sim, gente, nem sempre a gente vai notar o efeito Doppler. Por quê? Porque a gente precisa de uma certa velocidade para que os nossos ouvidos eles consigam perceber essa alteração de frequência. Ok? Então vamos ver como fica uma questão e aplicar a fórmula. No esquema abaixo, A é uma ambulância que se move a 108 km por hora e C é um carro que se move opostamente à ambulância a uma velocidade de 36 km por hora. A ambulância emite um som de frequência 900 Hz. Se a velocidade de som no ar supostamente parado é de 330 metros por segundo, calcule a frequência aparente do som ouvido pelo motorista de C. Letra A. Antes do cruzamento de seu carro com a ambulância. E letra B. Depois do cruzamento de seu carro com a ambulância. Nessa letra A, queremos achar a frequência observada em um momento de aproximação dos veículos. Ou seja, a gente vai usar positivo no numerador e o negativo no denominador. E a gente tem as seguintes informações. A frequência emitida pela fonte, no caso uma ambulância, que é 900 Hz. A velocidade do som no meio, que ele já informa na questão, que é 330 metros por segundo. Temos a velocidade do observador, que no caso a gente vai colocar mais 36 km por hora. E lembrando que a gente tem que converter para metros por segundo, ou seja, a gente vai dividir por 3,5, 3,6
e vamos ter 10 metros por segundo. E temos também a velocidade da fonte, que no caso é 108 km por hora, convertendo para metros por segundo vai ter 30 metros por segundo. A gente vai colocar um sinal de negativo para ficar mais fácil, lembrando que negativo porque está ocorrendo uma aproximação. E é bem simples, basta pegar essas informações e jogar na fórmula. Então fica assim, temos que a frequência observada vai ser igual a frequência emitida vezes a velocidade do som no meio, mais a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som no meio, menos a velocidade emitida, ou a velocidade da fonte. E substituindo as incógnitas, temos que a frequência observada é igual a 1020 Hz. Como eu disse, pessoal, é mais aplicação de fórmula. É você pegar, interpretar a questão e aplicar as fórmulas. Não tem muita quebra-cabeça não. Na letra B, vamos calcular a frequência observada no momento de afastamento. E como já temos a velocidade do observador convertida para metros por segundo e a velocidade da fonte convertida para metros por segundo, só vamos alterar o sinal. No caso, para a velocidade do observador, vamos usar o sinal de negativo, porque estamos tratando do afastamento. E na velocidade da fonte, vamos usar o sinal de negativo, porque estamos tratando de afastamento. E aplicando a fórmula, temos que a frequência do observador é igual a 800 Hz. É bem tranquilo, bem tranquilo. Eu sei que vocês vão achar muito fácil. Agora, você sabia que na luz também ocorre o efeito Doppler? Então, na luz também ocorre o efeito Doppler. Só que assim, é um pouco mais complicado. Como a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10. E temos esse esqueminha que ajuda a compreender sobre esse efeito. Onde o primeiro V é vermelho, o A alaranjado, o outro A amarelado, depois vem o verde, depois vem o azul, depois vem o... E um exemplo do efeito Doppler na luz seria de uma estrela. Se eu estivesse em repouso e a estrela também, suponhamos que ela emitisse uma luz amarela e eu observaria amarela, certo? Mas como é que eu explicaria se eu estou vendo a estrela verde? Então, se eu estou enxergando ela verde, quer dizer que a frequência é maior. Ou seja, ela está se aproximando de mim. Pois é, pessoal. É dessa forma que os astrônomos estudam as galáxias, eles estudam as estrelas e outros astros que dependem da luz. Então ficamos por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu comentário aí embaixo dizendo se gostou da videoaula, o que é que eu poderia melhorar, o que é que eu poderia ter falado mais. E até o próximo vídeo. Um abração a todos.